No nosso estudo de hoje, abordaremos um assunto muito importante. E responderemos a uma pergunta que me fizeram há pouco tempo. Uma pessoa que comete suicídio pode ir para o céu? E isso tem sido muito debatido nos círculos cristãos ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que, se você cometer suicídio, não há esperança de ir para o céu. Não há perdão porque seu último ato na terra foi suicídio. E essa é uma visão. E também há uma segunda visão. Se ninguém nunca reservou um tempo para abrir a Bíblia com você e guiá-lo por essas visões e ajudá-lo a entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. Hoje é um dia muito importante e não posso deixar de sentir que, por causa deste conteúdo, haverá centenas e milhares de pessoas nos próximos dias que assistirão ao nosso conteúdo e se depararão com isso, lutando contra o desespero, o desânimo e talvez tenham pensado em suicídio. Se você está me ouvindo e é você, eu imploro a você hoje. Ouça pacientemente até o final, porque eu tenho um milagre incrível que foi compartilhado comigo dias atrás, enquanto eu pregava em Kentucky, que será um grande encorajamento para você. E não vamos terminar apenas compartilhando esse milagre, mas quero orar com você hoje. E se você se sente sozinho, quero que saiba que eu me importo. Aqui na Lost Lamb Association, nós nos importamos. Tudo o que pudermos fazer para ajudar você. Nosso número gratuito é 8 Loslon. Nosso site está na tela, loslon.org. Queremos fazer o nosso melhor para ajudá-lo a sair da desesperança e restaurar a esperança e a fé em Jesus Cristo. E então, eu realmente aprecio você se juntar a nós hoje. Como sempre, damos as boas-vindas especiais a todos os nossos novos ouvintes e novos espectadores que se juntaram a nós hoje. Eu sempre digo que espero poder me tornar uma voz confiável em sua vida para entender a doutrina bíblica. E dedicamos muito tempo. Todos os nossos fiéis sabem que um dos nossos assuntos favoritos é a esquetologia e o fim dos tempos, e ajudamos você a entender o que está acontecendo no mundo hoje através das lentes da profecia bíblica. Nosso canal é gratuito. Todo o nosso conteúdo é gratuito. Isso ajuda o canal e acho que seria uma bênção para você. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para se juntar a nós toda semana em um dos maiores estudos bíblicos online disponíveis. Gostaríamos muito de ter você como parte da família em nosso estudo bíblico hoje. Aqui estão as 3 perguntas que responderemos. Sempre traga uma Bíblia, um jeito de fazer anotações e um marca-texto. E se você for anotá-las, elas também aparecerão na tela para você. Número 1. Há exemplos de suicídio na Bíblia enquanto eu abordo a Bíblia e respondo a essa pergunta? Acho que muitos de vocês ficarão incrivelmente surpresos. Pergunta número 2 que responderemos: o suicídio é um pecado imperdoável? Muitos têm essa opinião. Na verdade, vou abordar os versículos da Bíblia que aqueles que acreditam que são imperdoáveis usam, ou talvez eu devesse dizer, usam indevidamente, e esclarecer essas passagens. E então a terceira pergunta de hoje: o que devo fazer se estou lutando contra a depressão, o desânimo, o desespero e se já pensei em suicídio? Há 3 coisas que toda pessoa que já teve pensamentos suicidas deve fazer. E vou encerrar nosso tempo juntos compartilhando essas 3 coisas com vocês também. Começaremos hoje abordando o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, e iremos para o versículo, com licença, capítulo 27, versículos 1 a 10. Leitura de hoje de Mateus 27, versículos 1 a 10. Leitura de hoje da New Living Translation. A Bíblia diz: bem cedo pela manhã, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram novamente para traçar planos para a execução de Jesus. Então, eles o amarraram, o levaram e o levaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, percebeu que Jesus havia sido condenado à morte, ficou cheio de remorso. Então, ele levou as 30 moedas de prata de volta aos principais sacerdotes e aos anciãos.
Ele declarou: pequei, pois traí um homem inocente. O que nos importa? Eles retrucaram: o problema é seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes pegaram as moedas. Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois era pagamento por assassinato. Depois de alguma discussão, eles finalmente decidiram comprar o campo do oleiro e o transformaram em um cemitério para estrangeiros. É por isso que o campo ainda é chamado de Campo de Sangue. Isso cumpriu a profecia de Jeremias, que diz que eles levaram as 30 moedas de prata, o preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e comprou o campo do oleiro, conforme o Senhor determinou. Como sempre fazemos, vamos começar com uma oração juntos. Pai Celestial, agradecemos mais uma vez por mais um dia, pela vida, saúde e força. Dirijo nossas orações hoje para aqueles que talvez estejam caminhando por sombras muito escuras e talvez lutando contra a desesperança, o desespero e pensamentos suicidas. Oro para que hoje seja um encorajamento para eles e que quebre a maldição do desespero e os liberte. Oro especificamente por cada ouvinte para que hoje seja a sua hora de decisão, para que, se não estiverem em um relacionamento correto com Deus, que hoje seja um dia em que o Evangelho seja esclarecido e que eles possam se voltar com fé para Cristo e deixar o pecado para a salvação. E nos guie pela unção do Espírito Santo, na verdade da Bíblia, nestes momentos que compartilhamos juntos. E oramos e pedimos essas coisas em nome poderoso de Jesus. E todo o povo de Deus disse: Amém. Aqui nos Estados Unidos da América, surpreendentemente, isso varia de ano para ano, mas cerca de 1,5 milhões de pessoas tentam suicídio, ano após ano. Cerca de 135 mortes por suicídio ocorrem todos os dias nos Estados Unidos da América. Isso significa que aproximadamente a cada 11 minutos alguém aqui na América tira a própria vida por suicídio. Quando eu terminar este estudo bíblico hoje, provavelmente 3 ou 4 pessoas nos Estados Unidos terão viajado para a América e depois para o mundo, em qualquer país que você esteja ouvindo. Receio que esses números também sejam desanimadores. E é por essa razão que fizemos este estudo bíblico hoje. E eu quero ir direto às nossas perguntas porque a Bíblia tem muito a dizer sobre o assunto do suicídio. Pergunta número 1. Se você estiver tomando notas, há exemplos de suicídio na Bíblia? Ou a Bíblia não menciona essa doença social? Bem, você pode se surpreender ao saber que há 7 relatos diferentes de suicídio na Bíblia. Isso mesmo, 7 relatos diferentes de suicídio na Bíblia. O número 1 é Aimeleque. Encontramos isso em Juízes, capítulo 9, versículos 50 a 54. Lemos sobre Sansão que tirou a própria vida em Juízes 4 e 23 da tarde menos 31. Lemos sobre o rei Saul que tirou a própria vida em 1 Samuel 31 para 24. Lemos sobre o servo de Saul que tirou a própria vida em 1 Samuel 31, versículo 5. Lemos sobre um Iel em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, que tirou a própria vida. Lemos sobre Zimai em 1 Reis 4 e 15 da tarde menos 20. Nesses versículos lemos sobre a morte de Zim. E então, é claro, no Novo Testamento, como lemos para vocês hoje, Judas se enforcou. Ele cometeu suicídio. Lemos sobre isso nos versículos 3 a 5 em Mateus, capítulo 27. Pergunta número 2. O suicídio é um pecado?